Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 23/4, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais uma liturgia diária. Nosso evangelho de hoje que está em Lucas 24, de 13 a 35. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele o perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Enquanto se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e esses confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de hoje nos traz relatos dos discípulos de Emaús, homens que seguiam Jesus, portanto o conheciam, mas quando caminhavam com Jesus, não o conheceram. Eles não conseguem perceber que era Jesus quem estava ali, que era o Mestre. Isso porque eles tinham Jesus como um profeta e não como um Messias. Mas Jesus não é um profeta, Jesus é o Messias. E todos os profetas apontam para o Messias. Então, Jesus nos mostra a verdade, explica para ele como os profetas apontam para ele. E depois de toda essa explicação, ao chegar e Jesus sentar-se com eles à mesa e partilhar do pão, neste momento ocorre uma missa presidida por Jesus, o sacerdote, e eles podem reconhecer Jesus na fração do pão. Olha que beleza. Eles tinham o coração aberto, por isso puderam reconhecer Jesus e acolher a sua palavra,
durante todo o caminho. Que a gente também tenha um coração aberto. Amém. Rezem pelo Santo Padre Papa. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.